a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja em cada coração. Mais uma vez, quero convidá-lo para que juntos possamos compartilhar de mais um estudo bíblico, de mais uma porção da palavra do Senhor, onde estaremos aprendendo sobre o relacionamento nosso com Deus e com a nossa vida cotidiana na terra. Sendo sábios, podemos ser edificados e podemos ser edificadores. Você é meu convidado especial. Seja bem-vindo em nome de Jesus. Se as ondas desta vida destruírem tua fé, fazendo que duvides de que em breve voltarei, volve os olhos ao passado, vê na cruz o meu sofrer. Queres prova mais do que esta? Tanto amei que a vida dei. Pensas mesmo ser tão fácil esquecer do que falei? Se na história deste mundo já meus pés envolverei, mesmo que uma mãe viesse do seu filho se esquecer, ainda assim não haveria de me esquecer de ti, de me esquecer de ti. Mas ainda que demore, ou mesmo que pareça, um dia prometi voltar e pronto estou a cumprir. Mas ainda que demore, ou mesmo que pareça, eu não me esqueci de ti. Virei outra vez, mas ainda que demore, ou mesmo que pareça, eu não me esqueci de ti. Virei outra Vamos ao nosso texto bíblico para a meditação desta noite. Capítulo 1 do livro de Provérbios, nós temos esta escritura registrada. Até quando, ó nécios, amareis a necessidade? E vós, escarnecedores, desejareis o escárnio? E vós, loucos, aborrecereis o conhecimento? Capítulo 1, verso 22. Este texto, ele está fazendo uma chamada de atenção
sobre todos nós, seres humanos. Nós sabemos que o dom mais precioso que nós temos nesta terra, ou a nossa maior riqueza, é a vida. Não há nada mais precioso para o ser humano do que a sua própria vida. Sabemos disso. E nós temos, portanto, na palavra do Senhor Jesus Cristo, que Ele é a ressurreição e a vida. Quem crê nele terá não só vida neste mundo abençoada, como também terá vida eterna. Portanto, a vida que é um dom de Deus, pois ao nos fazer, Ele nos concedeu o direito da vida. Também é dele que procede o dom da vida eterna, que está em Cristo Jesus, ou conquistado por Jesus Cristo através do seu sacrifício. Por isso, nós temos que ter entendimento que a vida que nós tanto amamos na terra, podemos ter prosseguimento com ela na eternidade. Mas para isso, precisamos reconhecer que somos pecadores, arrependermos de nossos pecados e receber Jesus como Senhor e Salvador. Senhor, porque Ele será o nosso Senhor. Salvador, porque dele procede a nossa salvação. Não há nenhuma outra forma de sermos salvos a não ser através de Jesus. Muito bem. A segunda questão que nós queremos trazer está relacionada à lei. Paulo foi claríssimo quando escreveu aos Gálatas e também em outros textos onde ele aplica a lei é algo tremendamente forte. Nós não gostamos de leis, nós não amamos a lei, ao contrário, a lei ela foi criada exatamente por causa do pecado. Se não fosse o pecado, não haveria necessidade de lei. Nós viveríamos harmoniosamente sob a direção de Deus e, consequentemente, praticando sempre o bem. Mas o fato de nós termos envolvido com o pecado, que é a desobediência a Deus, houve necessidade de ser criado leis. As leis têm, portanto, o propósito de corrigir o transgressor. A lei não foi feita para o justo, disse Paulo, mas foi feita para o transgressor. Por isso ela é considerada maldição, porque ela mostra o pecado, pune o indivíduo e o leva à condenação. Porém, quando falamos sobre a vida, falamos sobre o sacrifício de Cristo. E quando falamos sobre o sacrifício de Cristo, falamos sobre a isenção da lei. Se você realmente quer se livrar do jugo da lei, você precisa absolver a graça de Deus, o amor de Deus e se envolver com a palavra de Deus. Porque dentro da palavra de Deus, você obterá instruções para ter uma vida agradável a Ele e também abençoada em relação à própria sociedade. Então vamos analisar por que o texto bíblico diz: até quando, ó nécio, a palavra nécio é imprudente, até quando, ó imprudente, ou até quando, ó ignorante, ou até quando, ó estúpido, porque essas três palavras definem a atitude do nécio. Até quando você vai amar a ignorância? Até quando você vai amar a estupidez? Até quando você vai ser imprudente, sabendo que a lei foi criada exatamente para punir qualquer ato de imprudência, de ignorância e de estupidez? Não há como você fugir disso. Esta é uma realidade bíblica e é uma realidade social. Todas as vezes que você procede ou comete qualquer ato ou pratica qualquer ato
contra a lei, agindo com imprudência, com ignorância ou com estupidez, você é punido pela própria lei. Daí, a lei que foi dada por Deus, ela é pura, santa e boa. A lei que é criada pelos homens, ela tem como propósito corrigir a sociedade de acordo com a sua transgressão, como nós vemos agora as leis que estão sendo criadas sobre fake news, porque as pessoas estavam abusando do seu direito de liberdade e passaram a usar as fake news com o propósito de destruir o seu próximo, mostrando assim maldade, malícia, perversidade e, acima de tudo, mentindo descaradamente com algo que deveria ser tratado com seriedade. Toda pessoa que pratica isto deve verdadeiramente se envergonhar, não só diante de Deus, como também do seu próximo. Ainda nós temos na palavra indicado sobre atitudes que nos levam a cometer inúmeros erros. A riqueza. Eu estava vendo um filme onde uma mulher muito rica fez uma festa daquelas onde tudo acontece: sexo, traição, bebida, drogas. E alguém que foi convidado por ela, que nunca havia entrado nesse ambiente, falou: mas você não é uma mulher casada? Ela falou: sou. E você não é mãe? Ela falou: sou. Você não se envergonha de praticar estas coisas? Que exemplo que você deixa para o seu filho, para a sua posteridade? Aí ela disse: o grande problema é que o rico, ele fica entediado, tem muito tédio, e a única forma da gente sair do tédio é exatamente fazendo esse tipo de festa, onde a gente extravasa na alegria e nos prazeres. Querido, resposta tola para uma pessoa que verdadeiramente desconhece a sabedoria. A riqueza, portanto, é algo que pode prejudicar o ser humano extremamente. O Senhor é tão profundo em sabedoria e em grandeza que ele, em 1 Timóteo capítulo 6, o verso 10, ele aconselha-nos através do apóstolo São Paulo com essas palavras. Perdão, vou começar um pouquinho para trás, tá? De fato, grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento, porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Isso é o homem sábio. E ele prossegue: ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, em muitas concupiscências, ou seja, desejos desordenados da carne. Tornam-se insensatos e agem perniciosamente, os quais afogam os homens na ruína e perdição. Porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmo se atormentaram com muitas dores. Então observe bem, querido, que muitas das vezes você tem uma ansiedade, um desejo de ter dinheiro e acha que o dinheiro é fonte de felicidade. Não é. É fonte de frustração, de desvio de caráter e é fonte de imundície. Porque quem ama o dinheiro afasta o coração de Deus. Portanto, é melhor seguir o conselho dado pelo apóstolo São Paulo a Timóteo. É melhor ter pouco e se alegrar com o que comer, o que beber e o que vestir, do que buscar riqueza e se enfiar por um caminho da perdição. E a última palavra, ou o último propósito que queremos colocar, que está também relacionado a estas indagações. Por que honesto quer ser cada dia mais estúpido? Por que o escarnecedor
deseja permanecer no escárnio. O escarnecedor, o Salmo 1 fala sobre o escarnecedor. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Quem são os escarnecedores? São aqueles que zombam da palavra de Deus. São aqueles que zombam das pessoas. São aqueles que praticam, muitas das vezes, atos para diminuir ou denigrir, seja a imagem do seu próximo, ou seja a imagem do Senhor. Então, em outras palavras, são pessoas que verdadeiramente são nocivas à sociedade e nocivas ao reino de Deus. Pedro passou por um momento difícil. Na sua carta, Pedro deixa bem claro, em 2 Pedro 3 a 8, quando ele sofria escárnio e zombaria por parte de um grupo de pessoas que diziam: onde está o cumprimento da promessa de Deus? Quando é que ele vai voltar? Jesus não disse que voltaria para buscar vocês? Parece que ele não vai voltar. Olha quanto tempo já passou e nada dele voltar. Foi necessário então Pedro colocar esta palavra: 1000 anos para Deus é como um dia, e um dia é como 1000 anos. Quer zombar? Zombe da sua ignorância, zombe da sua estupidez, zombe da sua incredulidade, mas não tente convencer as pessoas que você, sendo um escarnecedor, você está mostrando sabedoria, porque você não está. O seu próprio escarnecimento se voltará contra você, pois a palavra de Deus é sabedoria e perfeição. Portanto, ele coloca aqui por último: e vós, loucos, aborrecereis o conhecimento. João 14, verso 6, a palavra define Jesus como a verdade de Deus. Ele é a verdade. Querido, se você entender que quando você se volta para Deus, você adquire a verdadeira sabedoria, o verdadeiro conhecimento, que vai te conduzir perante a justiça com retidão, e vai te permitir que você faça juízo de você mesmo. Há algo tremendo que nós precisamos entender. Quando nós julgamos a nós mesmos, diz a palavra do Senhor no capítulo 1, no capítulo 11 do livro de 1 Coríntios, que quando você julga você mesmo, não haverá quem te julgue. Mas se você não souber fazer um juízo da sua própria vida, você se perde no emaranhado de confusão, porque os loucos aborrecem o conhecimento e a verdade. Mas aquele que é sábio busca o conhecimento e busca a verdade. E se você só vai encontrar o conhecimento se você tiver temor e amor ao Senhor. A última palavra, conforme nós colocamos aquela hora, vou voltar a ela agora, é exatamente a teimosia. Eu gostaria que você pensasse sobre isso. Pense um pouco. Sabe qual o maior problema que o homem tem? Desde a sua tenridade. Você já viu aquela criança que quer uma coisa e senta no chão e enquanto a mãe não dá, ela não sossega? E você sabe que a mãe, quando procede assim, ela é tola? Ela não deveria fazer isso? Então preste atenção. O que leva um ser humano a ser teimoso? É ele achar que ele pode tudo. Se eu fizer uma pirraça, se eu me emburrar, eu consigo. E quando ele vai conseguindo, ele vai tornando-se cada vez mais teimoso. O que leva uma pessoa a ser inflexível? Obstinação. Você não pode de maneira alguma ser inflexível. Você tem que pensar que a flexibilidade produz vida em você. A flexibilidade te livra da condenação da lei. A flexibilidade, ela vai ajudar você a
controlar até mesmo os bens que você adquire na vida. Você tem que ter noção de que ser flexível é suportar as tempestades e não importa o quanto ela é forte, você passará por cima de todas elas. Já o obstinado, o ignorante, teimoso e o irredutivo sofre a consequência de todos os seus atos nessa vida e ainda recebe a condenação. Querido, para que você entenda então, a palavra do Senhor quer te conduzir a um conhecimento que lhe dará as condições necessárias para viver uma vida justa perante os seus familiares, perante os seus filhos, perante a sua esposa, perante o seu marido, perante a sociedade no geral e ainda perante os olhos de Deus. Ser justificado é necessário você reconhecer as suas fraquezas e limitações e ir até a Deus. Através de Jesus Cristo você encontra o perdão e através de Jesus Cristo você encontra força para superar todos esses males. Portanto, busque o conhecimento, busque a sabedoria, busque a paz, busque verdadeiramente ser flexível, porque isto permitirá o Espírito de Deus trabalhar o seu coração e te conduzir no caminho do Senhor. E este caminho, em Jesus Cristo, é o caminho perfeito que na terra te dará paz e na eternidade a vida para gozar com Ele abundantemente. Espero ter contribuído para a sua edificação. Pense bem, não seja insensato, não seja escarnecedor e não seja uma pessoa desprovida de conhecimento. Deus é bom, misericordioso, está sempre pronto para salvar. Mas você precisa reconhecer que Ele é Deus e que a salvação que Ele preparou está em Jesus Cristo. Creia, portanto, em Jesus Cristo e diga-lhe: Senhor, eu quero muito andar contigo, ter a minha vida transformada, nascer de novo, ser uma nova criatura sábia que viva na justiça, uma criatura sábia que haja com prudência, que seja flexível e agradável aos teus olhos. Deus te abençoe e te conduza na paz. Vamos orar. Deus santo e poderoso, em nome do Senhor Jesus, eu te peço, meu Pai, que esta mensagem encontre nos corações local para ficar e que ela produza frutos e frutos eternos, frutos de paz, frutos de alegria, frutos de justiça, frutos de amor, frutos de comunhão e frutos de temor ao Senhor. É a bênção que eu te peço em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor.